melhor mix do Brasil. No ar, 18 horas. Mix. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix. Muito bem, 18 horas em ponto em Manaus. Estamos juntos mais uma vez aqui com você em 100,7. Estamos juntos começando mais uma semana a partir de agora, hein? Até às 7 da noite. A informação, a notícia para você em mais uma edição do programa 18 horas. Estamos aqui, eu, Carlos Júnior, Karime Leão e Ari Guedes e a equipe de jornalismo da Rádio Mix FM, a equipe que produz o jornalismo do 18 horas. Karime, finalmente segundou, né? Hoje, segunda-feira, uma data super especial, comemorativa, 7 de setembro de 2020. Segundou, a Semana da Pátria, cara, né, gente? É isso aí, muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Boa noite especial pro pessoal que nos acompanha ao vivo no aplicativo Humano. E se você ficou curioso, quer saber como é que acontece tudo aqui, né? Toda a programação, todo o programa nos estúdios da Rádio Mix, baixa o aplicativo Humano, ou então você pode ir lá também no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, e você acompanha a gente, e os programas passados também estão todos lá. 6 horas e 1 minuto, segundou, Karime Leão, final de semana, né, de feriados prolongados, e você sabe, né, final de semana de feriado prolongado, emendou aí, né, feriado do Dia da Independência, aí o que deu, né, uma bagunça total aí nas praias, parques e bares lotados pelo Brasil afora aí, né, as imagens são impressionantes, inclusive você deve ter acompanhado, Karime, porque tá em todas as redes sociais, televisão e tudo mais, tanto no litoral quanto nas capitais foram registradas muitas festas e muitas aglomerações aí pelo, né, nosso Brasilzão. Pois é, Carlão, e mesmo com as restrições e limitações impostas por várias prefeituras e os governos estaduais para conter a disseminação do novo coronavírus, os brasileiros não quiseram nem saber e curtiram o feriadão como antigamente, ou seja, antes da pandemia, né? No Rio de Janeiro, além das praias, teve aglomeração em bares, restaurantes e parques. Lá em Sampa, né? São Paulo, o dia amanheceu com jovem sem máscara no pancadão direto, hein? Na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, uma multidão simplesmente ignoraram as viaturas da polícia militar e também as pessoas lá continuaram aglomeradas sem máscaras, mesmo com o decreto municipal valendo, né? Que prevê multa para isso. Não tem jeito, né? Em Porto de Galinhas, gente, em Pernambuco, o movimento de turistas foi tão intenso que superou a alta temporada lá na praia, lá no Porto de Galinhas. Faz ideia da quantidade? Em Manaus, hein, cara? Aqui é claro que a Ponta Negra também foi o nosso, né, o cartão postal de pessoas aglomeradas curtindo, né, os banhistas, curtindo aí despreocupadamente. Tranquilas. Tranquilamente a praia e esse feriadão. Infelizmente também em todo o Brasil vimos novamente as cenas de fiscais sendo hostilizados pela população que desrespeitava as medidas sanitárias de segurança. Não é fácil não, hein, Carlão? Vale sempre lembrarmos aqui, né, Karime, que nós ainda estamos, né, na pandemia. Cara, não vacile, saia, né, porque tá liberado sair. Não vamos falar, não saia, não sei o que, saia, nem tanto, onde tiver. Mas respeite, né, o protocolo de segurança sanitária. Higiene. Vamos lembrar que aqui no Amazonas, a média, aqui em Manaus, né, no estado do Amazonas, aliás, a média diária de 700 novos casos por dia de Covid-19 e 5 mortes. Essa é a média diária. Enfim, né? Atenção. 6 horas e 4 minutos em Manaus. Segunda-feira, hein? Semana da Pátria, 7 de setembro. Estamos aí começando para você mais um programa 18 horas aqui na Mix FM. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje o Brasil comemorou a independência sem os tradicionais desfiles militares por conta da pandemia de Covid-19. A parada militar do Dia da Independência foi cancelada pelo Ministério da Defesa no início já do mês de agosto. Tudo para evitar aglomeração de pessoas e, consequentemente,
aquele ambiente, né, propício para a disseminação da doença. Pois é, Carlão, mas como dissemos aqui, não teve aglomeração das paradas cívicas, mas as praias, balneários e parques de todo o país estavam lotados neste fim de semana prolongado. O que mais se viu foram imagens de praias apinhadas de gente de norte a sul do país. E aqui em Manaus, é claro, né, não poderia e não foi diferente. Não tivemos aí o desfile no Sambódromo também para evitar as aglomerações, mas os balneários e praias da Ponta Negra ficaram superlotadas, né, desde sábado. Aqui no estado foi feriado aí, dia em que o Amazonas comemorou a sua elevação à categoria de província e também a sua independência aí do Grão-Pará. Pois é, mas essa data tão importante para a história do Amazonas passou em branco. Batida. O governo do estado não fez nenhuma programação para festejar a data, o que gerou muitas críticas nas redes sociais de historiadores. Bom, isso nunca tinha acontecido, hein? O governo Wilson Lima, mais uma vez, demonstrou aí sua falta de, né, compromisso com o Amazonas, que não é só na saúde e na educação, com o povo do estado, com a aplicação correta dos recursos públicos. Falta compromisso também com a nossa história. Pois é, todos sabem, claro, né, que o governador não nasceu no Amazonas, mas nem por isso poderia tratar com esse desdém uma data tão importante para os amazonenses, para quem nasceu aqui ou quem escolheu morar aqui nessa terra maravilhosa, como é o nosso caso, né, Carlão? Sim. Nós escolhemos morar aqui. Manter a tradição, né, adequando, claro, ao momento da pandemia, era o mínimo que se poderia esperar de um governo. Olha, e hoje em Brasília, por exemplo, apesar do cancelamento do desfile cívico, houve cerimônia sim na frente do Palácio do Alvorada para celebrar o Dia da Independência. Foi uma cerimônia curta, né, de hasteamento da bandeira que durou aproximadamente 16 minutos, em que se celebrou a data cívica mais importante do país. Pois é, mas e quem deitou e rolou aí foi o presidente Jair Bolsonaro, que estava acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. O presidente estava sem máscara quando chegou ao evento. E ele chegou, né, com as crianças no tradicional Rolls Royce da presidência. Ele chegou com um carro apinhado de crianças, todo mundo feliz da vida, sem máscara nenhuma. Ele cumprimentou lá os apoiadores que se aglomeravam na grade que separa os membros do governo do público. O evento contou com o hasteamento da bandeira, acompanhado pelo hino nacional e pelo hino da bandeira também. Depois, a Esquadrilha da Fumaça fez uma apresentação de 15 minutos. E no fim do evento, Bolsonaro voltou a cumprimentar os seus apoiadores, acompanhado do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Bom, esse, né, Karime, ouvinte em 100,7, foi sem dúvida nenhuma aí um 7 de setembro bem diferente, né, do que nós conhecemos, né, desde pequenos, né? Mas nem por isso passou em branco, como o 5 de setembro aqui no nosso estado do Amazonas. A independência que todos nós sonhamos ainda está longe, né, Carlão? Afinal de contas, o fato é que muitas pessoas ainda vivem em situação de rua, o racismo insiste em ficar, não há educação de qualidade para todos e a saúde pública é precária, né? É uma vergonha. Na realidade, né, a luta agora é para a construção de um país aí melhor, né, mais justo, social e economicamente, que todos tenhamos aí oportunidades, né, ao longo, que o nível de desemprego seja, né, um nível bom de emprego e menos desemprego, né, que diminua o desemprego, que as famílias tenham condições de viver em paz, segurança, com acesso fácil à saúde pública, né? Parece um sonho, mas é uma coisa que pode ser tão real isso, né? É pago para se acontecer isso. Comida na mesa, é uma utopia que não deve ser nunca abandonada, é uma utopia. Não pode ser básico, uma utopia, né? É um básico. Afinal de contas, é um país muito rico. O Brasil sempre foi, deveria funcionar, as coisas deveriam funcionar para todos. A saúde, de forma mais igualitária, né? Bom, são 198 anos de independência e é uma data que deve reforçar a nossa brasilidade, principalmente em tempos de crise e em tempos de pandemia. Nós somos todos brasileiros e a gente tem que comemorar a data assim. E viva, né, Karime Leão, o nosso Brasil, não é isso? Viva o Brasil! 18 horas. Política.
Bom, e se liga nessa novidade. Pela primeira vez na história das eleições brasileiras, as urnas eletrônicas terão tecnologia para facilitar o exercício da cidadania para os deficientes visuais. Bom, a pedido do Ministério Público Eleitoral, né, o TSE, adotou o recurso de voz, uma tecnologia que transforma texto em som, garantindo que o eleitor com algum tipo de impedimento visual possa ouvir o nome do candidato que digitou. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes e conta pra gente agora. Até as últimas eleições, a urna emitia mensagens gravadas que indicavam ao eleitor com esse tipo de deficiência o número digitado, o cargo para qual estava votando e as instruções sobre as teclas confirma, corrige e em branco. Essas mensagens eram pré-gravadas, instaladas no equipamento para melhorar a experiência desses votantes. Mas, pelo fato das mensagens serem gravadas previamente em estúdio, haviam algumas limitações. Segundo o Rodrigo Coimbra, chefe da seção de voto informatizado da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, foi a partir de muita pesquisa que o TSE teve condições técnicas para implementar a sintetização de voz para as eleições 2020. Uma melhoria importante na urna, em relação à acessibilidade, que é a sintetização de voz nas orientações para votação na urna. Antes a gente tinha um sistema que tinha áudios pré-gravados, isso limitava muito o que a gente podia fazer na urna. A gente não poderia, por exemplo, falar o nome dos candidatos, porque seria um volume enorme de gravações que teria que ser feito em um espaço muito curto de tempo. Agora a gente vai ser capaz de fazer isso. E receber duas pessoas que são aquelas que efetivamente vão usar essa novidade é fundamental para que a gente entenda se estamos no caminho certo, se esse novo mecanismo de acessibilidade de fato ajuda as pessoas a votar. Para utilizar a novidade, o eleitor precisa informar o mesário sobre sua deficiência visual, para que o colaborador da Justiça Eleitoral habilite o recurso e entregue fones de ouvido, necessários para garantir o sigilo do voto. A equipe de tecnologia do TSE recebeu 2 eleitores com deficiência para testar os recursos e experimentar a urna com todas essas novidades. O aposentado Edinaldo de Almeida e a massoterapeuta Zosimeire dos Santos deram sugestões de melhorias e até evoluções, inclusive de pequenos ajustes que podem ser feitos ainda este ano. Bem legal, é uma novidade bem interessante e eu tenho certeza que as pessoas com deficiência visuais vão aprovar, né? Antes não tinha o sistema de voz, de ouvir os números que foi digitado, o nome do candidato, né? Tanto vereador, por exemplo, que vai ser o pleito, né, para vereador e prefeito. Agora vamos ter essa novidade. Melhorar muito mais, que sempre o deficiente visual, acho que toda deficiência, mas nós precisamos mais, porque por falta da nossa visão, porque um cadeirante, um surdo, ele enxerga, e nós, como é que ficamos, né? Então agora tá ótimo pra gente. Todo esse processo de adaptação do software para a urna levou em torno de 4 meses e eles iniciaram ainda no ano passado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Aí o exemplo, né? Quando a gente defende uma nação mais justa, é justamente isso, é esse exemplo. Oportunidades para todos, para que todos possam exercer seus direitos e deveres. Uma sociedade inclusiva em que ninguém fique para trás. Parabéns ao Ministério Público que cobrou a ação e parabéns ao TSE pela iniciativa. Boa. Você está ouvindo 18 horas. Olha, as eleições municipais estão aí, né? Pertinho, estão cada vez mais próximas e o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas precisou pedir ajuda da Força Federal para garantir a segurança em 14 cidades do interior do Amazonas durante as eleições. Bom, e sabe por que o tribunal foi obrigado a solicitar um apoio federal? Simplesmente porque o estado do Amazonas não apresentou um plano de segurança que deve ser colocado em prática nessas cidades. Pior que, se depender do planejamento do governo, mais 9 cidades vão precisar pedir socorro da Força Federal, como explica a repórter Cíntia Blink.
Já que o governo de Wilson Lima não respondeu qual o plano de ação para a segurança nas eleições municipais, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas decidiu, por unanimidade, pedir ajuda federal para garantir a segurança em 14 cidades do interior. São elas: Manacapuru, Anamã, Capiranga, Humaitá, Barcelos, Itacoatiara, Guajará, Ipixuna, São Paulo de Olivença, Amaturá, Manicoré, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá e Presidente Figueiredo. E ainda conforme a decisão do tribunal, a tendência é que essa mesma decisão se estenda para outras cidades, já que o governo estadual não consegue nem mesmo dizer qual efetivo de profissionais vai trabalhar nas eleições. A reportagem buscou obter um comentário do governo sobre o assunto, mas a resposta que deram para a imprensa foi igual a que deram para o tribunal: nenhuma. O coronel Amadeu, que já esteve no comando da Segurança Estadual do Amazonas, acha esse episódio absurdo. A Operação Eleições, ele é feito com bastante antecedência. São feitas várias reuniões com todos os atores participantes da operação lá no Tribunal Regional Eleitoral e é apresentado um plano para o tribunal até para ele ter noção de custo, né? Então, se isso não aconteceu, é porque essa palavra planejamento foi banida do Dicionário da Segurança Pública do Amazonas nesse atual governo. Porque bem se nota aí que pelos fatos que têm acontecido anteriormente, se vê que o planejamento passou muito longe. E quem não trabalha com planejamento só planeja o caos. Amanhã, o tribunal deve aprovar a medida para outros municípios, já que um novo pedido de ajuda da Força Federal está na pauta de julgamento do TRE Amazonas. Dessa vez, para mais 9 cidades: Novo Aripuanã, Lábrea, Nova Olinda do Norte, Eirunepé, Santa Isabel do Rio Negro, Maués, Juruá, Japurá e Tabatinga. Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas. Bom, e mais uma vez, hein? A esquerda vai dividida na disputa pela Prefeitura de Manaus. O pré-candidato do PT, o deputado federal José Ricardo, não conseguiu atrair o PSOL, que lançou o ativista gay Paulo Trindade como pré-candidato do partido à prefeitura. E ontem, domingo, foi a vez do PCdoB dizer não à aliança com o PT e lançar o advogado Marcelo Amil como candidato à sucessão do prefeito Arthur Neto. O PCdoB vai de chapa puro sangue, uma vez que a candidata a vice, a professora Dora Brasil, é também filiada ao partido. O PCdoB oficializou a candidatura de 62 nomes que vão disputar vagas à Câmara Municipal de Manaus. E essa semana, né, que começou hoje, né, segunda-feira, estamos aí, dia 7 de setembro, será decisiva para a definição aí dos candidatos, das suas candidaturas. Faltam 9 dias para o encerramento do prazo para a realização das convenções partidárias. Então, essa semana vai ser uma semana aí de bastante agitação política, vai ser uma semana quente no meio político. E é tradicionalmente nesse período, né, ou seja, nos últimos dias, né, nas últimas horas, nos últimos minutos que se definem aí as coligações e os nomes dos vices. Carlão, como você disse, vai ser uma semana quente aí, né? Vão ser dias de tensão na política local, com guerra de informações, estresses e muitas conversas e articulações. Todo mundo conversando com todo mundo, né? Muitas especulações e muitas expectativas, né, Karim? Fica todo mundo na expectativa do que vai acontecer, quem será quem. E está marcada para amanhã a convenção do Avante, que vai confirmar Davi Almeida como candidato a prefeito de Manaus. O nome do vice também deve ser anunciado nesta terça-feira, amanhã. A convenção do Avante será no formato drive-in, justamente por conta da pandemia de coronavírus. E durante essa semana, outros partidos também vão realizar suas convenções, mas alguns, como o Podemos, de Amazonino Mendes, e o PSD, de Ricardo Nicolau, deixaram para realizar a convenção no último dia do prazo estabelecido pelo TSE, deixando o suspense para o último minuto do último segundo, né? Sim. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Josué Neto, é o pré-candidato do PRTB, como ele confirmou numa live. O partido do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, se posiciona à direita, assim como os patriotas, que tem o Coronel Menezes como pré-candidato. Outro partido da direita que tem pré-candidato é o Novo, com Romero Reis, empreiteiro, dono de uma das maiores construtoras do estado do Amazonas. Além do
do PCdoB, apenas o Democratas Cristão oficializou candidatura a prefeito do vereador Chico Preto, que tem como vice o tenente-coronel Augusto César, conhecido também como o Pitbull. E segundo as últimas pesquisas eleitorais, Amazonino Mendes lidera e com folga a preferência do eleitorado, com o dobro de votos do segundo colocado, que é Davi Almeida. Mas as pesquisas, elas apontam, né, que o segundo nome que disputaria a eleição em Manaus está indefinido ainda, né? O segundo que vai para o segundo turno ainda está indefinido. Pelo menos 5 nomes estão na disputa e qualquer um pode chegar lá. Vai depender aí da batalha. Vale destacar que a eleição este ano foi adiada para o dia 15 de novembro. Onde tiver segundo turno, os eleitores voltam às urnas no dia 29 de novembro. E os candidatos oficializados nas convenções vão poder começar as campanhas nas ruas e nas redes sociais, pedindo voto e apresentando seus respectivos números a partir do dia 27 deste mês. E a campanha eleitoral gratuita no rádio e TV começa no dia 9 de outubro e vai até o dia 13 de novembro. Você está ouvindo 18 horas. Olha, na manhã de hoje, hein, uma explosão causada por um vazamento de amônia em um frigorífico assustou os moradores do município de Iranduba, aqui na região metropolitana de Manaus. O Corpo de Bombeiros foi acionado e cerca de 60 pessoas estavam no local no momento da explosão, mas não houve vítimas graves. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Uma explosão no frigorífico Biopesca, no Porto de Iranduba, levou 16 pessoas ao hospital municipal para atendimento em razão da inalação de amônia. Segundo o tenente Ronildo, do Corpo de Bombeiros, responsável pela guarnição que atendeu a ocorrência, no momento da explosão, pelo menos 60 pessoas trabalhavam no local. Os bombeiros fizeram uma varredura na área e encontraram alguns trabalhadores que inalaram a substância tóxica, passando mal. Iranduba, que levou 9 minutos, o qual se fica lá no Cacau Pereira. Levou 9 minutos para chegar ao QPH, no local da ocorrência, onde detectou-se que houve um vazamento de amônia gás altamente tóxico que causou prejuízo às vias aéreas de 16 pessoas no mínimo. Essas 16 pessoas foram conduzidas para o hospital, 5 pela nossa viatura UR-17 e 11 por meios próprios. Temos um total de vítimas, 16 vítimas no hospital. A amônia é um produto químico inflamável e corrosível para a pele, olhos, vias aéreas e pulmões. Inalada, a substância pode causar graves problemas respiratórios. Mesmo com um susto, as vítimas apresentam um quadro estável. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, médicos denunciam falta de tomógrafos nas unidades de saúde do estado do Amazonas. Em nota, sindicato da categoria diz que a Secretaria de Saúde do Estado mudou apenas de nome, né? Mas os problemas continuam os mesmos. A reportagem é de Odineia Araújo. De acordo com o Sindicato dos Médicos do Amazonas, vários relatos feitos por médicos e profissionais de saúde chegaram à entidade sobre a falta de aparelhos de tomografia computadorizada nas unidades de saúde da SES Amazonas, antiga Suzan. O relato é feito pelo presidente do CIMEAN, Mário Viana. A falta de equipamentos de saúde no sistema público de saúde do Amazonas já é uma constante. Nesse governo se tornou uma marca registrada. Ficar sem tomógrafos, por exemplo, é uma coisa hoje impensável, né? Mas que de fato com frequência acontece no estado do Amazonas, né? Na capital, porque nós não temos praticamente poucos tomógrafos no interior. Vidas podem ser perdidas, se é que já não foram perdidas, né? Você tendo que esperar, tendo que tentar improvisar a solução para esse problema. De acordo com o presidente, os profissionais de saúde da base relataram que os tomógrafos do Francisca Mendes e do João Lúcio estão quebrados e não há manutenção faz tempo. A gente ficar sem tomógrafo no João Lúcio, por exemplo, onde
é referência da neurocirurgia, é simplesmente absurdo. E o que acontece é que realmente não há manutenção desses equipamentos, né? Esses equipamentos não sofrem manutenção preventiva e corretiva adequada, né? E outros equipamentos também de raio-x, equipamentos de laboratório, né? E com muita frequência dão pane e prejudica demais o atendimento de saúde. Em nota, o Sindicato dos Médicos diz que a Secretaria Estadual de Saúde mudou apenas de nome, porque os problemas continuam os mesmos. A gente vê aí, logo após do pico da pandemia, o governo fazendo propaganda de que a saúde do Amazonas melhorou, aumentou o número de UTI, melhorou isso, melhorou aquilo. É uma grande falácia. Na semana passada, o governo do estado anunciou que está adquirindo 4 novos aparelhos de tomografia para a rede de urgência e emergência. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Olha, são 6 horas e 25 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Olha só, hein? A primeira, vamos abrir a playlist do 18 horas com DJ Joe Corey. Lançou, inclusive, um novo material aí, né? Para as pistas de dança, para dançar. A faixa Red and Heart. A música é a primeira colaboração de Joel Corey com um cantor e compositor indicado ao Grammy, o Eminem. Pois é, então vamos de música, vamos abrir a playlist de hoje, desta segunda-feira aqui no 18 horas. Head and Heart. Vindo 18 horas. Muito bem, 6h28 e assim foi a primeira da playlist de hoje em 100,7 nesta segundona. Joe Corey e Eminem. A música Red and Heart em 100,7. Mix. Oi, agora nós vamos conferir a previsão do tempo, né? Para hoje, segunda-feira, hoje 7 de setembro, feriadão. Depois de tanto calor, aliás, esse final de semana foi quente. Teremos uma noite de chuva, Carimilhão. Previsão do tempo. Olha, Carlão, segundo informações aqui do Clima Tempo, pode chover sim. A previsão é de chuva, pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, mas o calor continua, viu? A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 65%. O Ministério Público de Contas ingressou com uma representação contra o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que é o IPAAM, por liberar licença prévia sem estudo de impacto ambiental para a construção de 2 usinas de etanol e de milho, pelas empresas Millennium Bioenergia Rio Preto da Eva Limitada e Millennium Bioenergia Manaus Limitada. As usinas são para a produção de milho na zona rural de Manaus, na BR-174, e no município de Rio Preto da Eva, na rodovia M010. O procurador de contas, Rui Marcelo, que assina a representação, disse que recebeu uma denúncia de que o IPAAM estaria liberando empreendimento potencialmente causador de impacto ambiental sem exigências de estudo prévio. Pois é, então o Ministério Público de Contas pediu informações para o órgão de proteção ambiental e a denúncia se mostrou plausível após o IPAAM enviar 2 processos administrativos que comprovaram as liberações das licenças sem preocupação com os impactos ambientais das áreas. O procurador expediu uma recomendação para que o IPAAM providenciasse revisão das licenças prévias. Os agentes do Instituto chegaram a comparecer ao Ministério Público de Contas e manifestar a vontade de atender a recomendação e o compromisso de rever as decisões, mas não fizeram, segundo o procurador. E sem o estudo de impacto ambiental, o IPAAM estaria praticando ato doloso de violação de ordem jurídica, segundo o promotor. Na representação, o Ministério Público de Contas solicitou que o TCE faça uma apuração exaustiva para investigar se houve ilicitude e má gestão na fiscalização e licenciamento feitos pelo órgão de controle ambiental. E como a gente sempre fala aqui, né, dia sim, o outro também surgem denúncias de irregularidades no governo de Wilson Lima. É por essas e por outras que o governo está até o pescoço respondendo por irregularidades. Entrevista do dia.
Bom, e não é de hoje que existem muitas ações que trabalham para preservar o meio ambiente e também conscientizar sobre o descarte correto do lixo. Exatamente, Carlão. E uma dessas ações é o Dia Mundial da Limpeza, que nasceu na Estônia com o nome de Clean Up Day em 2010. Não é tão antigo não, gente. Foi de agora, de 2010. Aqui no Brasil, a primeira edição aconteceu no ano seguinte, em 2011. A ação reúne muitos voluntários com o objetivo de conscientizar sobre o descarte correto do lixo urbano. Aqui em Manaus, no ano passado, o projeto reuniu mais de 200 voluntários lá na Praia da Ponta Negra. E para falar mais sobre o Dia Mundial da Limpeza, vamos conversar agora com Tiago Teles de Andrade, que é o mobilizador regional da ação. Tudo bem? Muito boa noite. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Mix. Olá. Eu que agradeço. Muito obrigado por tudo. Eu espero que a gente ajude a somar mais ainda, né, nessa parceria, porque é uma ação que, como você mesmo falou, é global, né? Ano passado, só no Brasil, em 2019, foram mais de 1.200 cidades participantes e mais de 300 mil voluntários, certo? Nossa, que maravilha. E esse ano, por conta da pandemia, vai ser diferente o tipo da ação. As ações vão ser diferentes, não é? Conta aí. Esse ano a gente tá contando com o projeto Eu Cuido do Meu Quadrado, que visa o indivíduo olhar para o seu entorno e fazer ações que podem se tornar diárias. Assim, e entender que não necessariamente para você fazer bem pro seu planeta, você precisa fazer ações externas, sair de casa para ir pro sol, para se reunir em determinado espaço para dar manutenção. Pertinho ali de você, dá para fazer uma boa ação em prol do no meio seu quintal, melhor né? ainda, dentro da sua casa. Olha. Até porque esse ano nós estamos incentivando 3 tipos de ações. Ambiental, que visa o foco da dengue, visa você fazer compostagem, separar seus resíduos, ou cuidar do seu jardim. Reciclagem também dos seus materiais, né? No ambiental ainda tem a limpeza solidária, que é você reunir na sua casa o que não te serve mais e fazer uma doação para alguma instituição, alguma empresa que faça venda esses produtos, né? Essa ação é mundial, né? Quantos países, quais são os países ou alguns países que você destacaria? No ano passado, mais de 180 países participaram. A gente pode destacar os Estados Unidos, que foram um dos maiores centros de mobilização. Foram mais de milhões, mais de 2 milhões de voluntários em um único país. E a gente tem que lembrar que são 36 horas, que quando a gente fala um dia, é um dia inteiro no mundo, né? Então são 36 horas, porque ela começa na Nova Zelândia e termina na Índia, onde as pessoas estão movimentadas para fazer ações que te levem, remetam a você a ter um olhar diferenciado pros resíduos, né? Porque vale ressaltar que lixo só é lixo quando é tudo misturado. Então, assim, quando a gente adquire o hábito de separar os resíduos e saber o quanto de resíduo a gente faz produz numa semana, no mês, dependendo do tamanho da família. O valor que ele tem também, né? Com tem certeza, um valor aquilo, né? Com certeza. Você começa a ver valor naquilo. Só pensar que os recicláveis, a gente costuma falar que os recicláveis e os lixos orgânicos, né? Os resíduos orgânicos, a gente costuma falar que vira ouro, né? Porque tem pessoas que trabalham com esse tipo de resíduo, né? Exato. As latinhas, as caixas PET, né? Não é lixo, exatamente. Né? Esse ano vocês também vão fazer a ação da limpeza digital. Como é que vai funcionar essa limpeza digital, que deve ser difícil? Em tempos de pandemia, tá todo mundo mais digital impossível, né? Então, assim, porque na realidade, tem um estudo que diz que a quantidade de resíduo que os lixos digitais produzem. E lixo digital que eu tô falando não é eletrônico, não é o aparelho em si, é o lixo digital mesmo, que vai pra nuvem. Sim. Que causa uma aglomeração de dados, vamos supor. Então a limpeza digital é um dos pontos, porque assim,
senta no seu computador no dia 19 de setembro e faz uma limpa, não necessariamente do seu computador, mas do seu dispositivo. Sim. É tudo que não te serve mais, que já passou. Aí eu ainda vou mais à frente. Já aproveita que tu tá na frente do teu computador, do teu dispositivo, abre tua rede social. Porque hoje a rede social tá tão tóxica. Então, assim, o que não te interessa, cara, o que realmente não vai te acrescentar, desapega. É como você fala, desapega, desfaz, sabe? Eu acho que isso já tem a ver com a minha próxima pergunta. A limpeza mental, é por aí? Essa questão da ação da limpeza mental? Vai ter também nesse dia, porque, né? na verdade, eu costumo falar, a limpeza digital é a gente limpar os dispositivos. Dentro da limpeza digital, já pegando a limpeza mental, pra gente viver melhor, realmente fazer a limpeza das redes sociais, eu acho que pega mais a limpeza mental. Até porque a limpeza mental é você procurar atividades que limpem sua mente. Que pode ser meditação, pode ser yoga, pode ser dança, pode ser você ler um livro, assistir um filme. Tocar um instrumento, cantar. Então, assim, alguma coisa que te deixe livre, que te faça respirar. Inclusive, no dia 19 de setembro, que é o Dia Mundial da Limpeza, a gente vai ter a transmissão ao vivo de uma aula, que é um projeto do Abaré, que é de yoga. Então, assim, imagina, é um projeto que vai ser difundido nacional e mundialmente. Vai ter um yoga no meio do Rio Negro. Para as pessoas, incentivando as pessoas a estarem em casa e a aprenderem que, poxa, eu não preciso pagar caro ou pagar alguma coisa para assistir uma aula de yoga na minha casa. Então, assim, eu acho que o incentivo para as pessoas perceberem que elas conseguem fazer algo pelo meio ambiente, esse ano ela vai se tornar mais palpável, sabe? Não é só as pessoas fazerem. Até porque a gente trabalha com o Gooders. O Gooders é uma plataforma que transforma as tuas horas de ação, ou seja, que o valor que você financia alguma ação, ou você deposita seu tempo. O Gooders transforma essas horas em moedas. E essas moedas são trocadas em grandes parceiros que nós temos, que não sei se eu posso falar, mas são enormes. Então, assim, grandes parceiros. Então, todas essas informações, eu até incentivo as pessoas a seguirem o nosso Isso que eu ia perguntar, né? Pra quem fica curioso e de repente quer saber mais e participar mais da ação, onde procurar? No Instagram, Dia Mundial da Limpeza Manaus. Dia Mundial da Limpeza Manaus. Lá tem todas as informações. Quem quiser saber mais, pode mandar directs, que todo tempo a gente está respondendo. Legal. E aí, assim, no dia 19 de setembro, é interessante falar que as pessoas, como voluntárias, elas têm que se cadastrar no site diamundialdalimpeza.com.br pra gente poder mostrar em números quantas pessoas participaram do movimento aqui. No mundo, na verdade, legal. Não só aqui, no mundo todo. Certo. Né? Porque é interessante a gente ter esse quantitativo. E o universitário que participar, isso vai contar como horas acadêmicas? Isso é importante. Né? Isso é muito legal. Geralmente, porque em 2018 e 2019 foram as grandes primeiras, foi realmente o global, que todo mundo participou. Só que como era externo, um período que você tava lá de 4, 5 horas valia 40 horas. Esse ano, por ser mais fácil, você não precisar necessariamente sair da sua casa, cada ação que você faz são 15 horas. Que maravilha. Dá pra fazer mais até, e eu ainda consegui um incentivo a mais. Pensando como universitário, pensando que tem muito universitário que deixa pra conseguir as aulas complementares no final da faculdade. Todas as lives que a gente faz a transmissão pelo Instagram do Dia Mundial da Limpeza valem 15 horas. Pronto. Certo? No Dia Mundial da Limpeza vai ter a aula de yoga, vão ter mais pelo menos 2 ou 3 ações regionais, que cada uma vai valer 15 horas. Pronto. E a gente ainda vai ter o drive-thru ambiental. Era isso que eu ia perguntar. Para finalizar aqui a nossa conversa, como é que vai funcionar esse drive-thru? O drive-thru pensa no drive-thru, que você chega, você faz o pedido, você pega o seu pedido sem sair do carro. Boa. Você vai fazer a separação dos seus resíduos. Nesse primeiro momento, a gente vai pegar os mais
teoricamente mais fáceis, que é o papelão, quando eu falo papelão, são todos os tipos, papelão, revista, envelope, tudo que você tem em casa. Que mais? Tampinhas de garrafa PET, tampinhas de plástico, tampinhas de caneta, tampinha de garrafa, eletrônicos e roupas. Ok, entrega onde? No Impact Hub, pela parte da manhã, ali no V8, no Aleixo, de 9 da manhã às 14 horas. E a parte da tarde, de meio-dia às 5 horas da tarde, ali na Tabacaria Revolution, na Djalma Batista, ao lado do Senac, na frente do Amazonas Shopping. Tá ótimo, então. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o Thiago Teles de Andrade. Falou, né, sobre o Dia Mundial da Limpeza que vai acontecer. Muito obrigada, querido. Uma ótima noite. Obrigado a vocês. Muito obrigado mesmo. Estamos aqui. 6 horas e 42 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Segundo, da playlist, o cantor Maluma lançou em julho o single Havaí. Também, inclusive, ganhou aí um videoclipe disponível, né, no canal oficial do artista no YouTube. E a música conta a história clássica de um término de relacionamento na era moderna do Instagram, onde a história que se conta e as fotos que se postam podem enganar. Então vamos de música, vamos de Havaí. Playlist 8 horas. Agora 6 horas e 46 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa, 18 horas no ar pra você. A segunda da playlist de hoje, Maluma, Havaí, no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, hoje, né, feriadão aí, 7 de setembro, né, um sol bacana, Carimilhão. Como é que será que vai ser? Qual é a previsão? Hoje sol, amanhã, será que teremos aí mais um dia ensolarado? Previsão do tempo com Carimilhão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, vai ser também mais um dia de calorão desse verão amazônico, né? A previsão de amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima não deve passar dos 35 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 62%. 6h47, boa noite. Mix. Pesquisa Ibope, revela que 72% dos brasileiros defendem retorno das aulas presenciais somente quando houver vacina contra a Covid-19. Aqui em Manaus, a pauta de professores na reunião com a SEDUC esta semana inclui justamente o assunto do retorno das aulas remotas, depois da contaminação de mais de 30% dos educadores que voltaram ao trabalho presencial. Vamos aos detalhes sobre essa história agora na reportagem de Odiné Araújo. A greve dos professores da rede estadual de ensino contra as aulas presenciais em Manaus reflete o resultado de uma pesquisa feita pelo Ibope na última semana de agosto. De acordo com a pesquisa encomendada pelo jornal O Globo, a volta às salas de aula encontra resistência em todo o Brasil. Realizada entre os dias 21 e 31 de agosto pela internet, com mais de 2.600 brasileiros, a pesquisa aponta que para 72% dos ouvidos, os alunos só devem retornar presencialmente às escolas depois que uma vacina para o novo coronavírus estiver disponível. Atualmente, apenas o Amazonas retornou presencialmente às escolas, mas em meio a uma explosão de contaminações por coronavírus entre os trabalhadores da educação, conforme testes realizados pela SEDUC. Na semana passada, os educadores que estavam tentando audiência com o secretário de Educação, Luiz Fabian, chegaram a ocupar o prédio da SEDUC e, depois de quase 30 horas de espera, conseguiram marcar reunião para quarta-feira com a presença de representantes do Ministério Público do Trabalho, da OAB e cientistas do Atlas ODS. A principal reivindicação é o cancelamento das aulas presenciais, de acordo com a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues. Pretendemos discutir com a Secretaria Estadual de Educação as reivindicações dos trabalhadores. A principal reivindicação é a manutenção das aulas online para que nossas vidas sejam resguardadas e a vida dos nossos alunos.
retirados. Muitas coisas estão acontecendo e vamos ter que pôr na pauta, principalmente os direitos dos trabalhadores que estão sendo retirados. Hoje, trabalhadores pegam faltas, estão sendo perseguidos pelas gestões escolares e coordenações. São Paulo e Rio Grande do Sul voltam com aulas presenciais amanhã, 8 de setembro. Rio de Janeiro, Piauí, Pernambuco e Pará também já têm datas marcadas, até 14 de outubro. O Acre está em fase de planejamento e outros 19 estados não têm data definida para o retorno escolar. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas expediu na última semana uma recomendação de adaptação para os novos valores praticados pelos cartórios, para cumprir a lei que reduz as taxas cartoriais de imóveis em todo o Amazonas em 30%. Bom, importante, olha só, os cartórios têm o prazo de 5 dias para atualizarem aí os valores. Vamos conferir mais sobre essa decisão na reportagem de Nathalie Moraes. A Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas expediu uma recomendação orientando as unidades extrajudiciais a aplicarem a lei que reduziu em 30% as taxas cartoriais relativas à regularização e transferência de imóveis em todo o estado. A recomendação orienta os cartórios especificamente em razão da recente sanção da lei pelo governador Wilson Lima, que fixa o prazo de 5 dias para que os cartórios realizem as adequações necessárias às cobranças cartoriais que atendem ao disposto da nova lei. Ainda pela recomendação, a Corregedoria esclareceu que eventuais divergências apuradas entre as tabelas atualizadas, elaboradas pelos próprios cartórios e a tabela oficial, que deverá ser publicada com a maior brevidade, serão de inteira responsabilidade dos oficiais cartórios que optarem pela nova lei, inclusive com responsabilização pela devolução de todos os valores cobrados de modo abusivo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, partido do governador Wilson Lima, teve a prisão temporária convertida em preventiva, acusado de envolvimento na roubalheira da saúde lá no Rio de Janeiro. Mas, de novo, o governador Wilson Lima fingiu que não era com ele, que nada aconteceu e não se manifestou sobre o assunto. Mais uma vez, o governador Wilson Lima se mantém calado sobre o escândalo que vive o presidente nacional do partido dele, o PSC. No último sábado, o pastor Everaldo teve a prisão temporária convertida em prisão preventiva. E assim como quando houve a prisão, de novo, o Wilson Lima ficou em silêncio sobre o assunto. A boca do governador também ficou fechada sobre o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, também do PSC. O pastor foi preso por suspeita de liderar contratações via Secretaria de Saúde e outras secretarias estaduais do estado do Rio de Janeiro. E para o deputado Dermilson Chagas, o Wilson Lima não comenta a prisão porque é alvo das mesmas suspeitas. Olha, o comportamento do Wilson é suspeito. Imagine que uma criança que faz tolice em casa e jamais vai se condenar. Se perguntar, ele vai ficar calado. Porque está errado, no fundo, todo mundo sabe que ele fez a mesma coisa. A cartilha só muda de endereço. A prática é a mesma, tanto no Rio como no Amazonas. Em nota, a defesa do pastor afirmou que ele é alvo de uma delação premiada mentirosa do ex-secretário estadual de saúde, Edmar dos Santos. E o pastor também afirma sua inocência, confiança na justiça e fé em Deus. Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas. O Amazonas foi o único estado a apresentar alta na média móvel de mortes por Covid-19 no último domingo. De acordo com os dados do consórcio de imprensa, outros 12 estados tiveram tendência oposta e apresentaram redução na média de mortes na variação de 14 dias. O norte teve alta de 40%, ao contrário das outras regiões do Brasil. O nordeste apresentou menos 29% e sudeste menos 19%. Permanecem com índices estáveis o centro-oeste com menos 9% e o sul com menos 5%. E o Brasil apresentou estabilidade no número médio de mortos pela doença na variação de 14 dias, com oscilação de menos 15%. 18 horas. Bom,
são 6 horas e 54 minutos e nós vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. Segundo o boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta segunda-feira, confirma mais 94 novos casos da doença aqui no estado do Amazonas, todos diagnosticados por testes rápidos. Conforme o boletim, foram confirmados 2 mortes por Covid-19, ocorridas nas últimas 24 horas. Todas, as 2 no interior, elevando para 3.849 o total de mortes registrados aqui no estado. Foi o primeiro dia de setembro em que não houve registros de morte por Covid-19 na capital, aqui em Manaus. Enquanto isso, no mundo, aliás, nesta segunda-feira, a Índia ultrapassou o Brasil e se torna o segundo país no mundo em casos de Covid-19. A Índia chegou a 4,2 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que hoje soma mais de 6,4 milhões de casos confirmados. E o Brasil, segundo os dados do consórcio de imprensa, o Brasil tem hoje 126.736 mortes por coronavírus. Nestes são os números consolidados desta segunda-feira. O Brasil soma hoje 4.139.277 casos confirmados de Covid-19. Temos também 3.317.227 pessoas recuperadas da doença. Agora, 6 horas e 55 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A notícia da independência do Brasil chegou ao lugar da Barra, onde hoje está Manaus, 1 ano e 2 meses após o grito de Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga. A aclamação dos moradores ao novo regime ocorreu na antiga Praça da Trincheira, que depois recebeu o nome de Praça 9 de Novembro. A praça não existe mais, ficava em frente ao Museu do Porto. O juramento de obediência ao imperador brasileiro foi na Fábrica Imperial, que ficava na área da Praça Dom Pedro II. É uma lembrança da história local para o Dia da Independência do Brasil. O Amazonas é parte do Brasil e a história de seu povo merece reconhecimento, não apenas pela sua floresta tão importante para o equilíbrio do clima mundial, mas principalmente pelo trabalho do seu povo, que vem mantendo o valor desse tesouro há centenas de anos. A independência do Brasil é a independência de seu povo, a liberdade de sua gente, o respeito às diferenças e a busca do bem comum, da solidariedade e da democracia. Hoje, todos nós juntamos para dar vivas ao Brasil e vivas ao povo brasileiro. 18 horas. 6h57, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã, a partir das 6 da tarde, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.